Dando continuidade à série especial com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, neste encontro estamos recebendo Jairo Jorge, que foi confirmado como candidato a governador em convenção do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Essa convenção realizada no dia 26 de julho. Boa tarde, candidato. É um prazer tê-lo aqui conosco na TV Câmara de Novo Hamburgo. Boa tarde, Jaime Freitas. É um prazer enorme estar aqui no programa Domínio Público, poder participar, discutir e buscar ideias, para o futuro do Rio Grande, especialmente na Câmara de Vereadores, nosso querido presidente, o vereador Felipe, o vereador Vilmar, são meus parceiros do meu partido, o PDT, que estamos juntos nessa caminhada. Bom, o senhor é jornalista, meu colega jornalista, e também presidente da casa que é jornalista. Mas gostaríamos de ouvir um pouco a sua trajetória política. Veja, eu quero ser governador para fazer diferente. Eu quero ser governador para transformar vidas. O Rio Grande do Sul vive a sua maior crise, uma crise profunda, uma crise séria, mas o Rio Grande tem solução. Eu tenho experiência para fazer diferente. Eu tenho experiência porque eu fui prefeito de Canoas durante 8 anos, eu deixei um legado de 835 obras. Eu construí 5 UPAs, 5 unidades de pronto atendimento. A primeira UPA idoso do Brasil foi instalada em Canoas. Construí 14 escolas, eu fui o prefeito que mais escolas construiu entre 2009 e 2016. Eu tive também a oportunidade de dar uniforme escolar, material escolar para todos os 30 mil alunos e um salário inicial de R$ 4.214,34. Eu fui um prefeito também que realizou na segurança, que normalmente não é um tema, Jaime, de prefeitos, Nós colocamos 186 câmeras, temos um trabalho muito forte de policiamento comunitário, de inteligência, de tecnologia, de projetos sociais e conseguimos reduzir os homicídios em 18%, enquanto neste período, nestes 8 anos que eu fui prefeito, o Estado, de uma forma geral, cresceu 56%. Portanto, eu tenho realizações na educação, na saúde, na segurança e esta minha experiência, ela sempre me apontou o caminho da mudança, o caminho da convergência, experiência efetivamente para mudar, coragem para fazer o que o Rio Grande do Sul precisa. Eu fui um prefeito inovador e pago muitas vezes o preço disso, Porque eu não cruzei os braços, por exemplo, quando as mães estavam nas filas dos postos de saúde. Eu fui um prefeito que acabou com as filas, criei o teleagendamento, algo inédito, mas muitas vezes tem pessoas que não aceitam esse ineditismo e essa inovação. Mas eu tenho muita tranquilidade, eu tenho 33 anos de vida pública, eu não tenho nenhum processo da minha vida por corrupção, desvio de recursos públicos, eu sou ficha limpa e eu acho que é muito importante na política, é isso que as pessoas querem e desejam. Portanto, eu quero usar a minha experiência, mas também a minha vitalidade, a minha energia. Veja, eu sou o único dos candidatos que visitou todos os municípios do Rio Grande do Sul, 497 cidades, cada uma delas eu plantei uma árvore, ouvi 28 mil gaúchos, realizei mais de 1.000 reuniões, eu percorri mais de 100 mil quilômetros exatamente para ouvir o sonho dos gaúchos, que é o Rio Grande voltar a ser grande. Bom, quais são as suas principais ideias de campanha para o Rio Grande do Sul? Veja, para sair dessa crise não basta fazer mais do mesmo. Se nós seguimos sempre o mesmo caminho, nós sempre vamos chegar no mesmo lugar. Se nós adotarmos, sempre fazer a receita do bolo sempre do mesmo jeito, com os mesmos ingredientes, o bolo vai ser sempre igual. Nós temos que buscar soluções novas. Talvez sejam novas, Jaime, para nós, mas não novas para Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, Goiás. Veja, se nós olharmos aqui Santa Catarina e Paraná, eles estão crescendo e o Rio Grande não está crescendo. Por quê? Porque eles tomaram decisões, eles fizeram diferente. E é isso que eu proponho. Vamos buscar essas ideias, vamos buscar estes caminhos para fazer diferente. Todos os governos, de 1995 até agora, adotaram 4 soluções. Ou aumentar impostos, ou vender empresas públicas, ou usar o caixa único, ou usar depósitos judiciais. Eu estou propondo um novo caminho. Primeiro, tem que fazer o Rio Grande do Sul crescer. E como é que nós vamos crescer? Com 2 ideias. Menos burocracia e menos impostos. Hoje o Rio Grande do Sul é o estado mais burocrático. Se a gente quiser trazer para Novo Hamburgo uma empresa, leva o estado a licença ambiental 900 dias, veja, quase 3 anos. Em Santa Catarina leva 90, 3 meses. 90 dias lá, 900 dias aqui. Nós somos burocráticos, lentos, demora muito tempo para abrir uma empresa. Eu, como prefeito, fiz diferente. Reduzi de 4 meses para 48 horas a abertura de uma empresa. Eu criei o escritório do empreendedor, fizemos diferente. Qual é a segunda proposta que eu quero deixar aqui a todos os amigos e amigas de Novo Hamburgo e de toda a região do Vale dos Sinos que estão nos acompanhando? Veja, qual é a segunda ideia? Reduzir a carga tributária.
Nós temos que diminuir os impostos. Como prefeito, eu não prometi que eu ia diminuir impostos, eu fiz. Eu reduzi os impostos e aumentei a arrecadação. Criei uma lei chamada Lei do Gatilho, que quando aumenta a arrecadação real, dispara o gatilho e diminui a alíquota. Então, se este ano aumentou a arrecadação, o ano que vem nós vamos pagar menos impostos. Eu consegui reduzir em 1/3 a alíquota, mas a arrecadação não caiu 1/3, a arrecadação dobrou. A arrecadação do ISS saiu de 41 milhões em 2008 para 88 milhões em 2014. Veja, todas essas iniciativas, com menos burocracia e menos impostos, fez com que Canoas recebesse 19.808 empresas. Não estou falando aqui de empregos, estou falando de empresas. Isso trouxe milhares de empregos para Canoas, com que fez com que a arrecadação da minha cidade ela triplicasse no período, né, entre 2008, que foi o período antes de eu assumir, até 2017, que é o período, é o legado que eu deixei. Veja, ao sair de 440 milhões para 1 bilhão e 300 e poucos milhões, isso significa um crescimento considerável. Nós triplicamos a arrecadação, exatamente com menos burocracia e menos impostos. Eu proponho isso porque, aumentando a arrecadação, nós vamos poder fazer funcionar bem o que já existe. E o que as pessoas querem? Educação de qualidade para os seus filhos, querem saúde resolutiva para a sua família e querem segurança efetiva para a comunidade. Aumentando a arrecadação, eu consegui fazer as realizações da minha cidade porque eu aumentei a arrecadação. É exatamente fazendo dessa forma que nós também vamos levar o Rio Grande ao novo rumo. Reestruturando o Estado, um Estado que seja mais leve, mais resolutivo, não precisa ter 17 secretarias como o atual governo tem, nós podemos com apenas 10 novas estruturas, estruturas que trabalhem, grandes áreas, escritórios, estruturas com apenas 3 níveis hierárquicos, não precisa ter 7, 8 pessoas mandando, o governador e os secretários que é quem formulam, é um diretor que é quem desenvolve, é um gerente que é quem executa. De forma simples, mas que vai fazer o Estado funcionar melhor, mas principalmente com um diálogo e respeito com o servidor público. Não é criando uma guerra santa, não é entendendo que o servidor, como o atual governo faz, fazendo com que o servidor ele seja visto como um problema. O servidor público não é o problema, o servidor público é a solução. Portanto, nós temos que nos conectar, o governador tem que liderar. Se Deus permitir, eu for eleito governador do Rio Grande do Sul, meu primeiro ato será criar uma mesa de diálogo, onde não será o 3º ou 4º escalão que irá negociar com os servidores, o próprio governador, liderá-los, buscar convergência para que a gente possa pacificar. Conectar com essa inteligência do Estado, que é os servidores. Não se faz educação de qualidade sem professor e professora. Não existe segurança pública maltratando brigadiano, policial civil, agente penitenciário ou peritos. Nós temos que ter capacidade de criar esta união e principalmente envolver os servidores públicos nessa grande cruzada, nessa grande mobilização para retirar o Rio Grande do Sul desta inércia, deste vale de lágrimas e de lamúrias que infelizmente nós estamos vivendo, essa depressão que vive o Rio Grande. Eu acredito sim no Rio Grande, mas é preciso liderança, é preciso humildade e é preciso coragem nesse momento. Bom, candidato, qual é a sua visão sobre a forma como está sendo renegociada a dívida do Estado no atual governo? Essa dívida com a União que já atingiu perto de 68 bilhões de reais. Veja, é necessário sim renegociar, mas a proposta que está sendo feita ela é inviável. Porque, em primeiro lugar, é importante que os gaúchos, que todos os amigos e amigas estão me acompanhando, saibam que essa proposta, ela transforma, se for mantida, se for eleito governador, eu vou alterá-la, naquilo que eu considero que é grave, vou renegociar com o governo federal, mas essa proposta, se mantida, o próximo governador é uma marionete, um fantoche. Por quê? Porque quem vai decidir o que o governo vai fazer não é o governador, será um triunvirato, 3 pessoas, 2 técnicos do Tesouro e um técnico da Fazenda. Isso é inadmissível. Nós temos que ter um governador que governe, que tenha pulso, que tenha atitude, que tenha decisão, e não 3 técnicos vão dizer o que pode e o que não pode. Esta proposta, ela inviabiliza, por exemplo, a ampliação da Brigada Militar. Nós chegamos ao final de 2017, Jaime, com o menor efetivo da história da Brigada Militar desde 1976. Veja, quando o Colares era governador lá em 91, nós tínhamos quase 30 mil brigadianos. Nós chegamos agora ao final de 2017 com 15.800. Agora houve a incorporação de mais efetivos, mas chegamos a 15.800 brigadianos. Então esse cobertor curto, ela acabou levando essa crise grave da segurança pública. 180 assaltos a banco em 2017 e este ano, 2018, é diferente.
né, a violência, os assaltos, né, homicídios. Nós estamos aí com 26, 27 homicídios a cada 100 mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde diz que quando chega a 30 é epidemia, é guerra civil. Então nós temos que ter capacidade de enfrentar, reduzir pela metade os homicídios. Como é que vamos fazer isso? Enfrentando os problemas, buscando solução, né? Então eu penso que acho que é essa a questão chave, né, para o Rio Grande do Sul. Nós temos que olhar para frente, né, e com iniciativa e com disposição. Bom, quais são as dificuldades do Estado para equilibrar suas contas? Quais caminhos, né, para trazer esse equilíbrio? Temos que, de um lado, fazer o Rio Grande do Sul crescer, né, principalmente com menos burocracia e menos impostos. Isso vai fazer com que mais investimentos venham para cá. Veja, hoje nós temos 100 projetos de PCH, pequenas centrais hidrelétricas, que estão paradas hoje. Projetos que poderiam ser ativados. Isso poderia trazer 2 bilhões, 3 bilhões de investimentos para o Rio Grande do Sul. Isso não está acontecendo. As empresas hoje que gostariam de fazer investimentos no Rio Grande do Sul, muitas já desistiram, porque nós somos hostis, nós não nos abrimos. A burocracia impede, muitas vezes, que os investimentos aconteçam. Então é necessário fazer isso, menos burocracia e menos impostos. Até porque se a gente manter o ICMS como está, as empresas estão indo embora. O Vale aqui do Sapato sabe muito bem, né? Essa é uma região que muitas indústrias foram embora, foram para o Ceará, foram para outros estados. Mérito deles. Nós erramos, nós tínhamos que ter capacidade de buscar e garantir que esses empreendimentos ficassem. Hoje tem em Sobral uma planta que estava aqui na nossa região e que hoje está gerando 25 mil empregos. Nós assistimos de camarote, cruzamos os braços, então nós temos que ter capacidade de manter. Por isso é preciso sim reduzir o imposto, reduzir para aumentar, né? Quando eu proponho lá a lei do gatilho, eu quero isso, eu quero diminuir um pouquinho o imposto, né? Vamos diminuir para quê? Diminuindo o imposto, vai aumentar a arrecadação e aí vamos continuar diminuindo o imposto e aumentando a arrecadação, porque esse dinheiro volta para a sociedade e gera mais desenvolvimento. Com isso nós vamos fazer a economia crescer. Mas qual é outro tema? Tem que reestruturar o Estado. Essa mudança que eu estou propondo, 10 estruturas, né, 3 níveis hierárquicos, vai fazer com que o Estado seja mais leve, mais resolutivo e mais eficiente. Nós precisamos também de parcerias público-privadas, PPPs. Precisamos para energia, estradas, comunicações, tudo isso se soma, né? Todas essas ações têm que se somar para que a gente tenha um momento de desenvolvimento e crescimento. E proponho também que a gente tenha uma regionalização. Por exemplo, aqui no Vale dos Sinos vamos ter um escritório regional de governo, vamos ter aqui um secretário ou uma secretária de Estado que seja filho da terra, filho dessa região, que vai gerar uma governança para a região metropolitana, para o Vale dos Sinos. Veja, o Vale dos Sinos, o Coré de Vale dos Sinos, tem que ter uma governança. Eu quero retomar a ideia dos COREDs, dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que foi abandonado. É uma ideia que começou com o governador Colares, né, que Santa Catarina adotou essa ideia com muito êxito. Lá tem, né, agências de desenvolvimento regional que estão espalhadas por todo o estado, levaram Santa Catarina a um desenvolvimento. Nós não tivemos essa oportunidade. Aqui o desenvolvimento ele não está espalhado por todo o Rio Grande do Sul. Nós precisamos fazer com que todas as regiões cresçam. O Vale dos Sinos precisa crescer mais, precisa melhorar a qualidade de vida, precisa ter investimentos em mobilidade, transporte, precisa ter investimentos em segurança pública, né? Nós podemos ter aqui a cerca eletrônica, nós podemos ter aqui mais câmeras, um sistema de inteligência para combater, né, a violência, educação, né, saúde, mas nós precisamos ter uma governança, precisamos ter alguém aqui que seja os olhos e ouvidos do governador. Se aqui na região do Vale dos Sinos isso é importante, você imagina isso, Jaime, para 500, 600, 700 quilômetros na fronteira oeste, ou na Campanha, ou no Médio Alto Uruguai, ou na região Celeiro, ou na região Nordeste, ou na região Norte, ou na Serra, ou na região Sul. Nós temos que ter capacidade de ter uma nova governança. Deu certo em Santa Catarina, podemos fazer isso. Com essa governança regional, com políticas regionais de desenvolvimento, conectado com as universidades. Nós temos aqui a FEVALE, o Unicinos, temos grandes instituições, grandes universidades, nós temos que nos conectar para ter um projeto de desenvolvimento. Tudo isso, né, nós vamos criar, portanto, um novo momento para o Estado, vamos, né, sair desse círculo vicioso que nós estamos vivendo, de crise, de dificuldades, para ir criando um novo ambiente. Eu acho que essas ideias têm que estar comungadas, pensar o desenvolvimento, nós temos que transformar o nosso Estado num celeiro de inovação. Eu falo aqui porque aqui é uma região, né, que já está a inovação presente. Nós temos essas duas grandes instituições, né, que estão aqui no Vale dos Sinos, né, mas nós temos também a UBRA, nós temos várias instituições que estão aqui, o Nila Salle, instituições que estão presentes,
e que pode nos ajudar na inovação. Tem aqui um grande espaço para a saúde, por exemplo. Temos aqui um cluster na área da saúde, temos a área, né, de investimento, de pesquisa, de inovação, trabalhamos a economia criativa, a biotecnologia, né, energias limpas, especialmente a indústria de automóvel, a nova geração, carros elétricos, a indústria todo o desenvolvimento aeroespacial, o desenvolvimento de segurança, são áreas portadoras de futuro que nós precisamos, né, desenvolver. E esta região aqui, o Vale dos Sinos, tem capacidade sim, isso vale para todo o Rio Grande, pensar também em inovação. Ou seja, um conjunto de ideias juntos para que a gente possa fazer o Rio Grande do Sul, né, buscar um novo caminho, fazer o Estado crescer. Essas ações têm que ser combinadas, não uma coisa depois da outra, mas todas essas ações juntas têm que ser desenvolvidas para a gente produzir os resultados que todos os gaúchos querem, que é o Estado retomar o seu protagonismo e passar a ser primeiro lugar na excelência, na preferência, que é isso tudo, é o que nós desejamos, cidadãos e cidadãs do Rio Grande. O candidato Jairo Jorge eleito, né, em 2018, assumindo o governo em 1º de janeiro de 2019. Qual será a sua política com relação ao parcelamento de salários dos servidores públicos do Estado? Eu vou acabar com o parcelamento e vou propor uma nova dinâmica. Não existe solução mágica para o Rio Grande. Né? Adoraria ter aqui uma cartola, tirar um coelho, mas não existe solução mágica. Né? Nós temos que ter, em primeiro lugar, diálogo, respeito. Vou criar, sim, a mesa de diálogo, que vai ser um espaço, né, onde o governador vai sentar com todas as lideranças, com os servidores, para fazer exatamente todas as mudanças necessárias, o diálogo, o respeito e a valorização dos servidores. Não existe mudança feita de forma abrupta ou de forma desrespeitosa. Nós temos que fazer as mudanças necessárias com aqueles que integram a inteligência do Estado, as professoras, né, os servidores, os brigadianos, policiais civis, os servidores públicos. Então nós temos que ter capacidade. Mas veja, qual é a realidade hoje do Estado? O governador Sartori fez uma escolha. Lá em julho de 2015, ele fez uma escolha e optou pelo parcelamento. Não estou dizendo que o atual governador tem dinheiro embaixo do colchão, não é isso. Nem que ele tinha mais dinheiro do que ele teve. Mas ele adotou um caminho. Ele poderia ter lá naquele momento ter buscado uma data, né, ter estabelecido um prazo. Estabelecido, por exemplo, vamos pegar lá no pior momento, dia 15 do mês de julho. Se tivesse feito isso, ele teria feito uma vez só. Todo dia 15 ele teria pago o salário. Veja, nesses 30 e tantos meses de parcelamento, ele nunca pagou depois dessa data. Mas ele não fez isso, né, porque transformou o parcelamento numa política de salário, uma política de Estado, né, destruindo o salário e a renda dos nossos servidores públicos. Ao transformar isso numa política de Estado, ele levou as pessoas ao endividamento. Nós temos 300 mil famílias no Rio Grande do Sul que estão vivendo dificuldades, tiveram que ir para o banco, tiveram, né, que enfrentar uma série de dificuldades. Isso afetou o comércio. Em todo o Rio Grande do Sul hoje nós temos um problema seríssimo. O comércio foi duramente afetado. Né? Lamento dizer que a maior rede de lojas hoje no Rio Grande do Sul ela tem o nome de Aluga-se. Por quê? Porque as lojas fecharam, o comércio fechou. E este impacto que a decisão do maior empregador do Rio Grande do Sul, que é o governo do Estado, trouxe na vida das pessoas. Afetou as professoras, os professores, os brigadianos. Então nós temos que criar uma pactuação, trazer no menor prazo possível, né, do pagamento para o último dia útil do mês vigente, que é o que está lá na Constituição. Isso tem que ser feito de forma progressiva. É isso que o cidadão quer, mas todos ser pagos no mesmo dia, todos ser pagos de forma integral, na data prazada, né, com cronograma, com calendário e trazendo de forma progressiva o menor rápido possível. Se isso for possível no primeiro mês, ótimo. Se não for no segundo, no terceiro, nós temos que trazer no menor prazo possível. Mas não podemos também ter ilusão de que na situação do Rio Grande do Sul, num passe de mágica, uma varinha de condão, isso é querer acreditar efetivamente em algo que não é real. Mas nós temos que ter foco. Qual é a prioridade de um governador? A prioridade de um governador tem que ser o servidor público. Veja, eu fui prefeito 8 anos. E eu sempre honrei o pagamento dos meus funcionários. Mas quando chegou a crise, antes da crise se colocar, lá em janeiro de 2015, diferente do governador Sartori, que tomou um outro caminho, parcelou, eu chamei meus servidores e mudei a data. Era o último dia útil do mês vigente, né, do mês, e eu posterguei, fiz uma janela entre o último dia útil do mês vigente até o 5º dia útil do mês subsequente. Aliás, todos os servidores, todas as pessoas que trabalham na iniciativa privada recebem até o 5º dia útil.
E isso nos permitiu que em nenhum momento a gente atrasasse o salário, mesmo na maior crise, na maior dificuldade, graças a essa iniciativa. Mas veja, olhei olhos nos olhos dos meus servidores. Eu sentei com eles, eu discuti. O primeiro mês foi 35 dias, mas a partir dali, todo dia, né, sempre antes do 5º dia útil do mês subsequente, estava ali o pagamento do salário na data. 3 meses antes ele sabia a data que ia ser pago. Eu acho que isso gerou, né, previsibilidade, respeito, né, porque é o que as pessoas, o que eu ouço dos servidores públicos, é respeito, é tolerância, é capacidade, né, do líder, né, liderar. Infelizmente, eu nunca vi o governo pedir desculpa aos servidores por esses 30 e tantos meses de parcelamento do salário. Então nós temos que ter capacidade, tem que ter humildade, não é com arrogância, não é olhando para trás. Eu estou fazendo uma pré-campanha, fiz uma pré-campanha agora, a nossa campanha, sem atirar pedras em ninguém, Jaime. Não estou atirando pedras nem no atual governador, nem nos demais, os que o antecederam, porque eu entendo que ao invés de atirar pedras, nós devemos usar essas pedras não para ferir, não para atacar, não para destruir, mas para construir os alicerces do futuro que todos nós desejamos. E todos nós queremos um futuro melhor. Então nós precisamos nesse momento de união, né? E por isso eu olho para frente, eu quero ser governador a partir do dia 1º de janeiro e quero sim, né, com o meu compromisso número 1, né, os servidores públicos, criar essa coesão, este pacto com a inteligência do Estado. E a inteligência do Estado são os nossos servidores, as nossas professoras, os nossos servidores, né, públicos, brigadianos, policiais civis, agentes penitenciários, enfim, os peritos, todos aqueles que integram, né, todas as esferas do Estado. Bom, em linhas gerais, o senhor já falou sobre algumas políticas de investimento, né, de estímulo. Mas gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais a questão do empreendedor, o pequeno empreendedor. Como serão as políticas para fomentar, né, o desenvolvimento desse capital, né, tão necessário ao desenvolvimento do nosso Estado? Veja, em todas as regiões nós vamos criar um escritório do empreendedor, para que nós possamos ter ali um instrumento para que os empreendedores, especialmente o pequeno e o médio, ele possa ter um facilitador, um agente que é um parceiro do empreendedor, né, do pequeno, do micro, do médio empresário, para que os negócios aconteçam, para que os problemas sejam resolvidos. Isso falta hoje no Estado, essa estrutura, seja esse elemento acelerador das oportunidades, dos investimentos, né? É claro que nós temos que também ter o nosso Banrisul lastreado, né, no projeto de desenvolvimento. Eu vou manter o Banrisul como um banco público. Tem alguns que querem privatizá-lo. Eu não. Eu defendo que o Banrisul seja o banco de todos os gaúchos, continue sendo um banco público ainda mais forte. E ele vai se fortalecer financiando exatamente, né, o pequeno, o médio, né, e o microempresário. Hoje, infelizmente, o Banrisul está distante. Nós precisamos conectar o Banrisul exatamente para o empreendedorismo e para aqueles que mais precisam, né? Várias linhas de, por exemplo, microcrédito que foram criadas foram depois desativadas. Nós temos que ter capacidade de criar, incentivar, estimular, né? Ele tem que ser o banco de estímulo e de desenvolvimento. Veja, o Banrisul deu um lucro em 2017 de 1 bilhão. Né? Em 2016, 600 milhões. Se o Banrisul ele estiver cada vez mais lastreado no empreendedorismo, né, nos nossos, né, pequenos e médios empresários, se ele estiver lastreado na agricultura, porque hoje o crédito rural é de apenas 7,5% e o Sicredi, que hoje é muito forte no Rio Grande do Sul, tem 43% do seu crédito, né, aplicado na agricultura como crédito rural. Se o Banrisul convergir para o modelo de desenvolvimento, com certeza o Banrisul vai aumentar a sua lucratividade. E aumentando a lucratividade, a minha proposta é criar um fundo para a educação. Toda a lucratividade do Banrisul nós vamos investir num fundo e de todas as empresas públicas, né? Porque a empresa pública tem que dar lucro. E o lucro não é para ir para privilégios ou para benefícios, né? Tem que ir para a educação. E com esses recursos nós vamos fazer as grandes mudanças, a segunda revolução educacional que o Rio Grande do Sul precisa. A primeira aconteceu há 60 anos, quando o Brizola chegou, né? Venceu as eleições para o governo do Estado. Nós tínhamos metade da população analfabeta e fizemos uma grande mudança. O Rio Grande do Sul tinha 5,5 milhões de habitantes, o Rio Grande do Sul passou a ser, ao final dos anos 70, chegamos no primeiro lugar na educação. Hoje nós somos 15º lugar. Então veja como é importante conectar, né, uma estrutura de Estado como o Banrisul com os empreendedores, seja os empreendedores urbanos ou rurais, para que a gente possa desenvolver. De um lado eles vão crescer,
vão ter oportunidades, vão gerar emprego e desenvolvimento. De outro lado, o Estado vai crescer também, né? Vai crescer também com o desenvolvimento do Banrisul. E a lucratividade do Banrisul vai ter um efeito, né, fantástico, que é as crianças, né, os jovens, né? Porque ao invés de dar dinheiro, muitas vezes, para bancos privados, o gaúcho vai pensar duas vezes, né? Vamos investir no que é nosso, vamos investir no Banrisul, vamos investir no banco da gente, né? E ao mesmo tempo os servidores vão saber que eles vão estar trabalhando, os funcionários do Banrisul, com um propósito, com um projeto, que é manter o Banrisul, o banco de todos os gaúchos, que vai estar alicerçado, conectado com os nossos empreendedores. Nós temos que ter política industrial, nós temos que ter política, né, de apoio, de incentivo, né, e junto com toda essa desburocratização e a redução da carga tributária, com menos impostos e menos burocracia, eu tenho certeza que nós vamos gerar um ambiente de apoio, de estímulo e principalmente conectando, Jaime, com as universidades, né? As universidades apoiando, né, investindo, né, estimulando os nossos empreendedores a fazer negócio, abrir cada vez mais o Rio Grande para o mundo, para que a gente possa buscar novas oportunidades. Essa aqui é uma região onde está aberta, aqui é uma vitrine para o mundo, né? As nossas empresas aqui na região do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, estão conectadas, são empresas globais, são empresas que estão se relacionando cada vez mais com o mundo e nós temos que fazer isso, são políticas efetivas para gerar o desenvolvimento, seja no campo, seja na cidade. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença bem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação do candidato Jairo Jorge ao governo do estado pelo Partido Democrático Trabalhista. Bom, uma questão que atrapalha muito o desenvolvimento. A gente tem falado em políticas de empreendedorismo, falando de desenvolvimento do estado como um todo, mas a logística é um calcanhar, né? A gente chama calcanhar de Aquiles da nossa economia. Como enfrentar os gargalos logísticos? Veja, Jaime, que hoje a agricultura, a nossa agricultura aqui no Rio Grande do Sul, gasta 20% do PIB para a logística. O Brasil é 19% e nos Estados Unidos é 8%. Veja, a nossa soja ela tem que ter muita produtividade para ela conseguir competir com os Estados Unidos. Então isso significa que os nossos agricultores tiveram que investir muito, porque há 30, 40 anos a gente tirava 30 sacas de soja por hectare. Hoje nós estamos tirando 65, 70, 80 sacas. Veja, olha que nós crescemos de produtividade com tecnologia. Mas nós temos um gargalo hoje, que são as estradas.
né, a ausência de hidrovias, né, a desativação das ferrovias. Né. Nós precisamos cada vez mais investir em infraestrutura. Qual a proposta que eu estou colocando para todos os gaúchos e gaúchas? É nós ativarmos a ideia de parcerias público-privadas. Veja, o Rio Grande do Sul, nesse período, financiou o Brasil. Né? Nós, à medida que, com a Lei Candir, né, nós deixamos de arrecadar os impostos, nós crescemos sim. A Lei Candir foi muito importante, ela permitiu que a gente pudesse exportar. Ao invés de exportar impostos, nós exportamos a soja. O Rio Grande do Sul cresceu, porque esta soja, para ser, né, colhida, precisa de máquinas. Nós hoje vendemos 65% das máquinas agrícolas e implementos do Brasil são produzidos aqui. Mas veja, nós ajudamos a financiar a balança comercial do Brasil. Isso tem um saldo. Né? Nós deixamos de arrecadar de 1996 até 2016 65 bilhões. Quanto a União nos compensou? Quando a Lei Candir foi feita, ela estabeleceu que a União compensaria o Estado, porque não tem sentido nenhum o Rio Grande do Sul financiar, né, o Brasil. O que a União fez? Compensou apenas 15 bilhões. O que nos devem? 50 bilhões. Não pode um governador ou alguém que quer ser governador simplesmente abrir mão do que é nosso. Porque se a gente já diz que não vai dar certo, é aí que não vai dar certo. Nós precisamos lutar pelo que é nosso. É isso que nós esperamos de alguém que quer sentar na cadeira, que quer liderar. Por isso, né, eu proponho que este passivo, que este resíduo que a União deveria ter pago, né, compensado o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul ajudou o Brasil, este recurso ele seja aplicado num fundo garantidor, que a União aporte este recurso para que efetivamente a gente possa fazer estradas, né, energia, comunicações, né, melhorar os nossos portos, os nossos aeroportos, melhorar as hidrovias, para quê? Para que a gente possa efetivamente mudar esse problema tão grave de logística que afeta, né, a economia do Rio Grande. Agora, nós temos que buscar uma saída nova, porque o Estado sequer tem condições. Hoje o Estado investe muito pouco. Ele investe 1,8% da receita corrente líquida. Santa Catarina investe 4 vezes mais. Nós investimos 10% do que a gente investia lá no início da década de 90. Nós chegamos a investir 18% da receita corrente líquida. Estamos investindo hoje só 1,8%, 10%. Então nós precisamos de investimentos consistentes. De que forma? Através de parcerias público-privadas, ou seja, o Estado chama o setor privado e para isso ele precisa de um fundo garantidor. Acho muito difícil este recurso, né, ter outra destinação a não ser essa, porque é isso que nos diferencia de São Paulo e Minas Gerais. É uma solução nova, é uma ideia nova que eu estou colocando, né, e acredito efetivamente que com firmeza o governador eleito pode sim negociar com o presidente eleito. É isso que nós queremos. Alguns candidatos têm falado de fazer um encontro de contas entre os recursos provenientes da Lei Candir, um possível ressarcimento da Lei Candir, com o pagamento da dívida. Então, não é por essa linha que o senhor entende que vai ser... Veja, o Hermes Zanetti foi, quando deputado federal, ele foi, inclusive, autor no artigo que prevê a auditagem. Isso vale aqui para o Rio Grande do Sul também, né? Os estudos apontam que essa dívida já foi paga no Rio Grande do Sul. Né? Eu queria lembrar a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando que quando o governador Colares deixou o governo, a dívida era por volta de 26, 27 bilhões. Né? Eu estou atualizando valores para até 2016. Veja, depois nós pagamos em torno de 28 bilhões. Então a dívida zerou? Não, a dívida estava, quando o governador Sartori começou, 58 bilhões. E hoje já está, né, chegando perto dos 70. E se essa renegociação acontecer, vai para os 80 bilhões. Então, na verdade, ela é impagável. Mas se a gente fizer um encontro de contas, né, são auditorias que estão sendo feitas, paralelas, não auditoria oficial, por isso nós temos que fazer uma auditagem, elas mostram que já tem, inclusive o Estado já pagou essa dívida. Então, nós temos que ter liderança, firmeza, isso que se espera de um governador, vamos buscar, vamos renegociar. Já houve um avanço de renegociação, é importante dizer isso, mudou o indexador, mas eu penso que nós temos que aproveitar esse momento de convergência, porque o governador eleito pelo voto popular, se eu for a vontade de Deus, a vontade dos gaúchos, eu for eleito, eu vou negociar com o presidente eleito, quem assumir a presidência da República, em defesa do Rio Grande. Eu acho que este é o momento oportuno, claro, buscar todos os elementos, buscar essa negociação, firmeza e buscar a melhor proposta, a melhor solução, a melhor negociação, que eu penso que é isso, efetivamente, que os gaúchos querem e o que o Rio Grande do Sul precisa, né? Alguém que nos lidere, mas obviamente com união.
Não é possível governar, ir lá um governador e sozinho, né? Ou vice-governador sozinho. Nós temos que ter capacidade de unir todas as forças políticas. Quando eu estava no Ministério da Educação, eu sou um dos criadores do ProUni, eu fui secretário executivo do Ministério da Educação, muitas vezes eu recebi governadores de outros estados. E eles, né, vinham com todos os deputados federais. Hoje, lamentavelmente, eu olho um pouco nas fotos e vejo o governador sozinho, né? Então, é preciso que o governador chame, né, os deputados, deputadas, chame as lideranças, que ele una o Rio Grande. Esse é o papel do líder, mas é também dos nossos, né, partidos, das nossas lideranças, também ter essa sensibilidade que para o Rio Grande voltar a ser grande, nós temos que ter atitude, nós temos que ter liderança. E essa questão da renegociação, ela exige protagonismo, exige a atuação de quem governa no cenário nacional. É isso que nós precisamos. Não podemos ter um governador que seja um síndico da massa falida. Nós temos que ter um governador que lidere o Rio Grande para que a gente possa buscar uma negociação e buscar uma saída favorável para o Rio Grande do Sul, tanto na questão da Lei Candir, como também na própria renegociação da dívida. Bom, candidato, um tema sensível a todos os gaúchos, segurança pública. Quais são as suas diretrizes, as suas políticas para este importante setor? Jaime, hoje nós temos aí 26, 27 homicídios, né? Isso é alarmante, né? Nós tivemos um crescimento das facções que estão atuando, seja aqui em Novo Hamburgo, em outras regiões, na região metropolitana. Nós precisamos enfrentar. Isso se enfrenta com um conjunto de medidas. Primeiro, é preciso armar, né, e equipar as polícias. E, ao mesmo tempo, ampliar o efetivo. Não dá para ampliar 4 mil agora, de uma hora para outra, até porque tu tem que preparar, e uma preparação de 4 mil de uma forma, né, sem a qualidade, sem a excelência, isso compromete o homem e a mulher, o policial que vai estar nas ruas, né, seja ele policial militar, seja policial civil. Nós temos que prepará-los, equipar, né, tecnologia, armas, né, estrutura. De outro lado, nós precisamos de inteligência hoje, né, câmeras, sistemas de monitoramento. Eu mesmo, como prefeito, trouxe um sistema que é um êxito em 120 cidades americanas, que é o sistema de áudio monitoramento, ShotSpotter, que detecta o tiro. Veja, tecnologias existem. Quando eu era presidente da Grampal, que liderava todos os prefeitos da região metropolitana, eu levei para o governo a ideia de uma cerca eletrônica, para que a gente pudesse, aqui na divisa de Novo Hamburgo, ver os carros que, né, quando um carro é roubado, eles muitas vezes tiram para outro município e sistemas, né, de leitura das placas e identificar este carro, para que a gente pudesse, né, ter uma ação forte para coibir, né, e impedir, porque hoje a moeda de troca do crime é o carro, né? Então o roubo e furto de veículos tem a ver com isso. Então, tirar o oxigênio do crime, né? Então, tecnologia é muito importante, informação, onde estão acontecendo os crimes, o patrulhamento ocorrer exatamente onde está o crime. O terceiro elemento, nós temos que ter uma integração policial. Nós temos a Guarda Municipal, vamos trabalhar integrada a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Brigada Militar, vamos trabalhar, né, com todas as forças, a Polícia Rodoviária Federal, todos os agentes juntos, para que nós possamos ter resultados, essa integração. A chamada polícia de proximidade, os mais antigos vão lembrar do Pedro Paulo, né, que era o policiamento de quarteirão, a chamada polícia de, né, proximidade, policiamento comunitário, muito importante, né, a gente retomar um policiamento mais ostensivo. A quarta medida, nós temos que ter projetos sociais. Nós temos que disputar o jovem com o crime, né? Não podemos deixar que o jovem seja cooptado. Às vezes um jovem que poderia ser um talento na música, na arte, no esporte, ele é cooptado pelo crime. Então nós temos que ter um esforço exatamente para que este jovem possa ter educação profissional, cultura, esporte, escola de tempo integral. O CIEP hoje é mais importante que foi no tempo do Brizola, no tempo do Colares. Então nós temos que ter escola de tempo integral para dar oportunidade. Aliás, o Brizola dizia que se nós não construíssemos presídios, ele e o Darcy Ribeiro, né, há 30 anos, se não construísse escolas, teríamos que construir presídios. Essa seria a sina dos governadores. Infelizmente é isso que está acontecendo, né? E por fim, nós precisamos, né, também de um novo sistema prisional. Veja, o único presídio hoje, dos 105 masculinos que usa uniforme, um presídio que não tem cantina, né? Todos têm a mesma refeição, tem um sistema diferente, tem trabalho e estudo. E um presídio, né, que tem bloqueador de celular, o único no Rio Grande do Sul é a penitenciária de Canoas. Eu procurei a governadora Ieda, não foi ela que me procurou, eu fui em direção a ela, para nós termos um novo modelo prisional. E hoje Canoas é já a semente deste novo modelo prisional. É o único presídio, o chefe do Ministério Público disse recentemente, é o único presídio onde o Estado domina, não são as facções. Então nós precisamos de um novo sistema prisional. Tudo isso se combina com um plano de segurança.
Nós temos que ter um plano. As coisas boas que estão sendo feitas pelo atual governo, vamos manter. Mas vamos ter um plano de segurança. Quem vai liderar a segurança não é o vice-governador, nem o secretário, é o governador. Chamar todas as forças policiais, a Brigada, a Polícia Civil, a SUSEP e o IGP. São 4 entes. E junto nesta mesa, com o secretário, aquele que vai estar à frente da pasta da segurança, o governador liderar, e a minha proposta é que as 20 cidades mais violentas, o prefeito ou a prefeita vai sentar com o governador. É esta forma de agir, porque grande parte dos crimes estão aqui nas nossas cidades, estão aqui na região metropolitana. Se nós combatermos, né, com políticas, com ações, nós vamos reduzir os homicídios, né, e podemos reduzir pela metade os homicídios no Rio Grande do Sul, se nós tivermos capacidade. Veja, hoje Santa Catarina tem 11, 12 homicídios a cada 100 mil habitantes. Nós estamos com 26, 27. Então, é possível, sim, com um trabalho intenso, com energia, nós chegarmos próximo do que é Santa Catarina. Nós temos que trabalhar com esta visão, desta maneira, mas com inteligência, com ação, olhando aquilo que deu certo. Eu fui um prefeito que investiu já em segurança. Não é um tema de prefeitos, mas eu nunca cruzei os braços, eu não disse que esse era um problema do governador ou do presidente, eu sempre disse que se o problema do cidadão, era do prefeito. E eu procurei trabalhar, eu tive a honra, ao final, né, de 8 anos de governo, o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, avaliando 117 experiências do mundo, né, um júri formado pela Universidade do Chile, eles escolheram o primeiro lugar dessas 117 experiências, foi a cidade de Canoas. Não é à toa que eu fui convidado pela ONU, 4 cidades do mundo foram convidadas para apresentar suas experiências. A cidade de Nairobi, a cidade de Genebra, a cidade de Águas Calientes e a cidade de Canoas. Eu tive a honra de participar na Conferência de Desarmamento, levando a experiência de Canoas. E ao fim, né, desse ciclo de 8 anos, meu período como prefeito, eu reduzia os homicídios em 18% em Canoas. Veja, com todas essas ações, que são as mesmas ideias que eu estou aqui colocando. O Estado, nesse mesmo período, em 2009, 2016, aumentou 56%. E aqui na região metropolitana, algumas cidades chegaram a crescer 80% dos homicídios nesses 8 anos. E Canoas não é uma ilha, mas nós conseguimos reduzir em 18% dos homicídios. Eu penso que é este o caminho, né? Trabalhar fortemente, né, sem promessas, mas com ideias, com ações, usando toda essa capacidade, mas também buscando recursos novos. E a minha ideia para recursos novos é exatamente fazer a RS Investimentos, ou seja, vamos pegar todas as áreas públicas, terrenos. Tem muitos terrenos aqui em Novo Hamburgo que são do Estado, estão abandonados, prédios públicos. Vamos converter isso, sim, para investimentos, iniciativas e toda a lucratividade, seja da venda, da permuta ou de parcerias, que nós vamos fazer com esses terrenos, nós vamos investir num fundo para a segurança, ou seja, buscar dinheiro novo. Hoje, esses prédios estão abandonados. Poderiam ser locados, poderiam ser, né, permutados, poderiam ser, né, novos investimentos para gerar receita e essa receita investir nessas ideias que eu estou colocando. Nós precisamos de dinheiro novo e para isso precisamos de ideias novas e eu defendo, né, a RS Investimentos como uma possibilidade. Santa Catarina fez isso com outro propósito, deu certo, temos condições de fazer também no Rio Grande. E para a educação? Educação hoje é a questão talvez mais importante de tudo que nós falamos aqui. O Rio Grande do Sul, daqui a 7, 8 anos, nós vamos ter mais mortes do que nascimentos, será o primeiro estado da federação que vai reduzir, né, a sua população. Portanto, nós temos que investir fortemente na educação. É o que eu chamo de uma segunda revolução educacional que o Rio Grande do Sul precisa, né? Nós precisamos investir até porque hoje, infelizmente, nós somos a 15ª educação no Brasil. Nós estamos entre os 5 mais importantes economicamente, mas nós estamos no 15º lugar no ensino médio. Então nós precisamos recuperar o primeiro lugar. Já fomos o primeiro lugar. Quando o Brizola construiu aquelas brisoletas, lá em 1958, há 60 anos, ele criou um novo rumo, né? O Rio Grande do Sul se colocou com proeminência, com destaque e passamos a ser o primeiro lugar. Hoje, infelizmente, a proeficiência em português é muito baixa. É 35%. Ou seja, de cada 100 alunos que terminam o 9º ano, só 35 saem sabendo que deveriam saber de português. E em matemática, mais baixa ainda. Nós temos 17% apenas de proficiência em matemática. Nós temos 51% das nossas escolas, hoje, né, elas não têm laboratório de ciência. 16% não tem laboratório de informática, 11% não tem bibliotecas. Então nós precisamos, né, desenvolver, investir nas nossas escolas, né? De que forma? Algumas propostas. Implantar a escola de tempo integral, né? Investir fortemente na tecnologia educacional.
Hoje a professora, o professor tem as mesmas coisas que tinha, né, há 50 anos. Quando eu cheguei a 49 anos na escola, o professor tinha um quadro 1 giz, depois continua hoje com um quadro 1 giz. Tecnologia, né, computadores, tablets, né, lousas digitais, ou seja, usar a tecnologia a serviço, né? Ao mesmo tempo, investir numa pedagogia inovadora. O mundo será totalmente diferente daqui a 20 anos, precisa de uma pedagogia inovadora. Precisamos investir fortemente também na formação de professores. Os jovens não querem ser mais professores. Precisamos de uma nova carreira que seja mais atrativa e que possa efetivamente chamar os jovens, né, os melhores talentos para ser os professores do amanhã. E nós precisamos também recuperar, né, eu mostrei aqui, né, citei aqui alguns dados, nós vamos recuperar as nossas escolas, a infraestrutura escolar, internet, energia, né, melhoria das quadras esportivas, tudo isso é parte também de uma política para que nós possamos vencer hoje o maior problema, né, que os jovens estão saindo, nós estamos perdendo os jovens. Dos 500 mil, pouco mais de 500 mil alunos que nós temos nas séries finais e no ensino médio, mais de 140 mil ficam para trás, ou são reprovados ou abandonam a escola. Então, esse fracasso nós não podemos assumir, nós não podemos aceitar. O Rio Grande do Sul foi em primeiro lugar na educação, nós temos que voltar à excelência, à preferência, nós temos que fazer essa segunda revolução educacional, é isso que vai dar oportunidade, é isso que vai fazer o Rio Grande do Sul crescer, é isso que vai fazer com que o Rio Grande do Sul possa voltar a ter protagonismo, investir na educação. Porque quando a gente investe na educação, Jaime, nós temos um impacto na saúde. Porque as pessoas vão ter hábitos saudáveis, as pessoas vão ter conhecimento, vão ter escolhas saudáveis para a sua vida. Isso vai impactar a vida e o futuro. Quando a pessoa tem educação, ela tem novas oportunidades e muitas vezes ela pode seguir um caminho diferente, não o caminho da violência. Então a educação é a base de tudo. Educação é o elemento deflagrador. E nós precisamos efetivamente fazer essa segunda revolução educacional que o Rio Grande do Sul necessita. E eu acredito firmemente, e junto com o Fundo para a Educação, que eu havia falado anteriormente, com toda a lucratividade do Banrisul, da Corsan, da CE, da CRM, da Sulgás, empresas públicas, vamos fazê-las dar lucro. E este lucro não é para aplicar em privilégios, favores, não, vamos usar para a educação. Nós somos de dinheiro novo para fazer isso. Veja, se o Banrisul der um lucro, não de 1 bilhão, mas de 1,5 bilhão, significa 500 milhões. Veja, 500 milhões, ela pode mudar a educação. Em 2016, tinha apenas 5 milhões de reais para fazer escola de tempo integral. Se nós dividir em 200 dias letivos, em 2.500 escolas, isso dá R$10 por dia. Quem faz hoje escola de tempo integral com R$10 por dia, uma escola com 400, 500 mil alunos? Isso é um absurdo. Agora, se nós tivermos 500 milhões, aí a gente começa a fazer a diferença. 500 milhões, que é plenamente possível o Banrisul alcançar a rentabilidade, falando só do Banrisul, estou falando de outras empresas, que o Sicredi teve um lucro de 2 bilhões e 300. Como é que o Sicredi teve 2 bilhões e 300 e o Banrisul 1 bilhão? Então nós podemos chegar a 1,5 bilhão. Se nós crescermos mais 500 milhões, isso é todo o custeio que a educação teve em 2017, ou seja, fazer o dobro do que foi feito no ano passado, isso significa criar um novo rumo para a educação. Então a prioridade da prioridade é do meu partido, eu sou do partido de Leonel Brizola, é o partido da educação, e a nossa frente Rio Grande Tem Solução entende que esse tema da educação é uma prioridade para o nosso estado. Bom, agora só para encerrar, o seu recado para a comunidade do Vale dos Sinos e as suas considerações finais, o tempo é seu, candidato. O Martin Luther King já me dizia que, para ele, o que incomodava não era o grito dos maus, o grito dos corruptos, o grito dos sem caráter. O que incomodava ele era o silêncio dos bons. Muitas pessoas estão silenciaram na eleição passada, anularam o voto, votaram branco, se abstiveram. Eu penso que essa é uma eleição em que nós temos que usar a nossa palavra. O voto é a nossa palavra. A mudança ou a continuidade, o sim ou não, o cidadão não pode se abster. O cidadão não pode, né, votar em branco, anular, porque se cada vez as pessoas de bem saírem da política, cada vez mais a política será tomada por aqueles que tornaram a política o que ela é hoje. Temos que analisar o currículo, analisar a história, as realizações. Nós temos vários candidatos, bons nomes. Vamos olhar a trajetória de cada um, o que fez. Vamos buscar se foi prefeito, se foi gestor, ouvir o cidadão da cidade. Né? Não dar voz também, infelizmente, hoje às fake news, né? Pessoas que efetivamente utilizam de forma mal intencionada. Nós temos que ter esta capacidade, neste momento, de fazer, né, a avaliação, porque a nossa decisão, a decisão dos gaúchos no dia 7 de outubro, ela vai impactar
a vida do nosso estado, não apenas nos próximos 4 anos. Se o Rio Grande não tomar o caminho, né, da inovação, o caminho do desenvolvimento, né, talvez o Rio Grande do Sul possa, em 4 anos, 8 anos, 10 anos, estar num momento ainda mais grave do que nós estamos vivendo. Nada nos assegura que nós chegamos no fundo do poço. Por isso nós precisamos, na verdade, buscar um novo caminho. Eu me apresento, sim, com a experiência que eu tenho para fazer diferente. Toda a minha vida eu busquei convergência. Toda a minha vida eu procurei incentivar as mudanças e fazer as transformações. É a experiência, efetivamente, né, para mudar e a coragem também para fazer. Eu também fui um prefeito inovador, um prefeito que buscou caminhos novos. E muitas vezes na política se paga um preço alto por ser inovador. Mas nós não podemos fazer um pacto com a mediocridade. Nós temos que fazer um pacto com a inovação. Os medíocres nada fazem. Os medíocres, né, não têm resultados, mas também não têm, muitas vezes, né, todas as inquietudes, todos os processos e todas as disputas que um inovador tem. Eu tenho convicção, né, eu tenho uma história, eu tenho 33 anos de vida, né, eu tenho uma trajetória, né, eu sou um candidato ficha limpa, eu sou um candidato que em toda a minha vida administrei bilhões de reais, não tenho uma denúncia de corrupção, uma denúncia de mau uso, de desvio de recursos públicos. É isso que as pessoas querem. Eu quero usar a minha honestidade, a minha disposição, a minha energia, né, para efetivamente colocar a serviço, né, dos gaúchos, a serviço, né, da nossa população. Eu acredito no Rio Grande. No momento mais agudo do Estado, por que eu me coloco, né, como, né, candidato a governador? Porque eu acredito no Rio Grande, acredito, né, nos gaúchos, e é isso que efetivamente, né, essa semente de esperança. Veja, cada cidade que eu visitei, eu plantei uma árvore. Eu deixei lá uma semente de esperança. E essa semente de esperança é que nós temos que semear no coração dos gaúchos, acreditando que aquelas 3 palavras que estão lá na nossa bandeira, elas devem nos nortear. A igualdade, porque só existe igualdade com a igualdade de oportunidades, com a educação. Lá está a palavra liberdade. E só existe liberdade quando a gente faz parte da solução e não do problema. E hoje nós só fazemos parte do problema, queremos fazer parte da solução, queremos participar. Mas também lá está escrito humanidade. Só existe humanidade quando se governa com o coração. Eu acho que é isso que os gaúchos desejam. E essa mensagem de otimismo e esperança que eu quero deixar a todos os amigos de Novo Hamburgo que estão nos acompanhando e que vão efetivamente discutir, debater o futuro do Rio Grande nessas eleições. Obrigado, candidato. O programa de hoje encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação de Jairo Jorge, candidato a governador do Rio Grande do Sul pelo Partido Democrático Trabalhista. Lembramos que o programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal TV Câmara NH e no Facebook, na página TV Câmara NH. Até a próxima sexta.